microfone, que é This call is now being recorded. Geisiele que vai iniciar aqui a discussão. Pronto, já está gravando direitinho. Vocês estão me ouvindo bem ou fica melhor sem fone? Estou ouvindo bem. Pronto. A gente vai apresentar, né, juntamente com a Ana, os arquétipos de Coraline, de Neil Gaiman, o medo e a coragem. E aí a gente fez esse trabalho sobre a orientação do professor doutor Ricardo Nonato de Abreu Silva. Tá? Pode passar, Ana. E aí a gente vai começar fazendo a introdução, falando primeiramente dos arquétipos, né? A questão do medo e a coragem. Pode passar. E antes da gente falar de arquétipo em si, né? Claro que na visão de Jung os arquétipos vão ser apresentados, a gente precisa falar sobre a questão do arquétipo, né? Que, em suma, é a questão do inconsciente, né? O inconsciente coletivo. E dentro dessa questão de inconsciente coletivo, Jung ele dividiu dois tipos de inconsciente, né? O pessoal e o coletivo. E por inconsciente é tido as emoções, sentimentos e impressões que não são controladas de forma consciente. Então, tudo aquilo que a gente não consegue, aliás, que a gente não controla de forma consciente, elas são tidas como inconsciente. Como eu falei, né? A gente tem dois tipos de inconsciente, que é o pessoal, né? Que é inato, e também é de totalidade emocional. Então, como o próprio nome já sugere, ele é um inconsciente próprio, né? Cada pessoa vai ter o seu, de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências adquiridas ao longo do tempo. E aí a gente tem o inconsciente coletivo, né? Que é aquele comum. É o arquétipo que, quando a gente ouvir determinada expressão, a gente vai associar, fazer a mesma associação que uma pessoa que está do outro lado do mundo vai fazer, né? E ele reside no interior coletivo. Se ouvirmos alguém falando de medo, a gente vai associar, né? Que é um sentimento que a gente tem de pavor, de terror. E essa mesma concepção que a gente vai adquirir, que a gente tem, outras pessoas também vão ter da mesma forma. E aí a gente tem uma citação de Jung, onde ele diz que o arquétipo ele representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através da sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Então, Jung ele vai dizer, né, que arquétipo é essencialmente um conteúdo do inconsciente das pessoas, né, e que vai se modificando de acordo com a percepção da pessoa. E podem variar, né, de acordo com cada pessoa, mas, em suma, essa questão de arquétipo ela vai ser comum a todas as pessoas. E agora, no próximo slide, a gente vai tratar do arquétipo em si, né, que são os dois que a gente está trabalhando dentro da obra Coraline, que é o medo. E o medo é definido por Morelli como um estado ansioso de terror, e ele pode ser irracional ou fundamentado, né? Eu posso dizer que eu tenho medo de alma, né? Um sentimento irracional, né? A gente não tem algo visível, né? Digamos assim, para dizer que isso exista, né? Cientificamente comprovado. Ou fundamentado. Eu tenho medo de cobra porque um dia uma cobra passou em cima do meu pé. Então, isso é um medo fundamentado, né? É um terror que foi fundamentado. E Luiz, ele vai explicar que existe dois tipos de coragem. Uma que é boa e outra que é má. A boa é a que nos conduz a superar os nossos desafios, a enfrentar os nossos medos. E a outra que é a má, né? Que conduz pessoas egoístas a agir com o objetivo de tirar proveito próprio para si. Então, tem essas duas dualidades, né? E a má, ela conduz a pessoa a ir com o intuito de pegar, né? E fazer o mal para as pessoas para se sobressair em determinadas questões. Pode passar, Ana. E aí, para situar um pouco, né? As pessoas que talvez não conheçam a obra, a gente trouxe um resumo aqui da obra, onde fala, né, que ela foi publicada pela primeira vez em 2002
e narra a história de uma menina chamada Coraline, né? Que ela vai se mudar para um casarão, e esse casarão ele foi dividido em 3 partes, né? 3 apartamentos, e ela vai ter que dividir esse apartamento com 3 vizinhos que são bem estranhos, né? E aí fala também no livro que lá nessa casa tinha um jardim também que era descuidado, né? Era todo maltratado. E aí lá, como os pais dela são muito ocupados, né? Ela começa então a andar aos arredores e a observar a casa, né? E nessa tarefa de explorar, né, o novo lar, um dia a mãe dela sai para ir ao supermercado e aí ela encontra na sala da casa uma porta que conduz a um outro mundo. E esse mundo é idêntico ao que ela já está vivendo, né? Uma casa com 3 vizinhos, o casarão foi dividido, um jardim. Só que diferente, lá é mais bonito, né? As pessoas dão atenção para ela, a mãe dela e o pai dela que não tinha tempo, já nesse novo mundo, né? Nesse novo ambiente. Os pais dela já dão atenção para ela e acabam que mostrando coisas divertidas, brinquedos divertidos, e vão conquistando Coraline. Mas o interessante é que as pessoas, né, no lugar de olhos, elas têm os botões costurados e a pele pálida, né? E aí, à medida que Coraline ela vai se sentindo em casa, ela vai se acostumando com a outra mãe, né? Ela tenta depois costurar botões nos olhos de Coraline. E aí, a partir desse momento que ela começa a querer colocar botões no lugar dos olhos dela, ela começa a perceber os perigos que aquele mundo possui, né? E tenta voltar para casa. Mas à medida que ela tenta voltar para casa, se torna cada vez mais difícil voltar para o seu verdadeiro lar. E agora a Ana vai trazer aí as análises, né? E os resultados. Só ligar aqui o microfone. Bom, gente, eu sou Ana Paula e a partir de agora nós iremos falar um pouco aqui da análise do resultado. A proposta de análise dessa obra, né, tem como objetivo fazer representações das ações da personagem principal, Coraline ou Coraline Jones, destacando aqui os arquétipos presentes na narrativa, a saber, o medo e a coragem. O autor Gaiman, ele possui essa habilidade de retomar temas de contos de fadas e mitos e recriá-los com aspectos modernos e apresentando histórias um tanto quanto originais, tá? E isso caracteriza Coraline, né, nas diversas situações em que ela enfrenta um ambiente cheio de escuridão, cheio de mistérios, e em alguns momentos também assustador. Então, o suspense na narrativa é construído a partir da recorrência, né, de ações e descrições desses ambientes de tensão, que vai motivar a leitura até o desfecho. É um texto de efeitos em que a expectativa sempre acaba prendendo o leitor, tá? É um narrador em Coraline que nos orienta por essa jornada entre os mundos e pensamentos. É através dele que temos o conhecimento dos fatos a partir da personagem principal e traçando aí uma antecipação que vai causar essa expectativa no leitor, né, para saber como que a personagem irá agir diante do medo. Tá? Então, a incerteza, a inquietação, o medo e a surpresa, isso marca o enredo dessa obra. A personagem, ela se vê no meio daquilo que ela mais teme, então ela precisa superar esse medo, precisa encontrar sua identidade, né, e vencer tudo isso. Então, a gente traz aqui para vocês um percurso de como acontece essa projeção do medo e a coragem na obra de maneira bem ampla, né? Não tem como a gente trazer específico em cada capítulo, mas isso vai acontecendo no decorrer da obra, né? Então, aí a gente vai listando como é que foi acontecendo aí a partir do primeiro capítulo, tá? Então, já desde o primeiro capítulo, a gente tem, como a GCL já antecipou ali com o resumo da obra, o mistério, né, que não atravesse a porta. Esse mistério já dá esse ar de suspense e também de algo, né, de algo inesperado aí na obra. E como coragem, a gente já destaca o fato de Coraline ou Coraline abrir a porta. E aí, ao abrir a porta, ela adentra aquele mundo, como a Gisele já falou, que é o mundo igual ao seu mundo real, mas é o mundo da fantasia. Mas lá, tudo do jeito que ela queria, né? Ela tem uma mãe atenciosa, um pai atencioso, tudo que ela queria. Mas quando ela entra naquele mundo, ela já observa algo de sinistro ali, né? Todos naquele lugar têm olhos de botões pretos.
E isso já remete a algo estranho, algo assustador, mas ainda ela não tem medo, né? Ainda há aquela curiosidade de se descobrir aquilo. A partir do momento em que ela descobre e consegue identificar o perigo naquele mundo onde ela está, a partir do momento que ela sente esse perigo é quando se tem a produção de sentimento do medo, é quando a personagem começa a sentir medo. Mas mesmo diante do medo, ela começa também a enfrentar esse medo. Aí eu dou uma pausa aqui para dizer que, de acordo com a visão psicanalítica, né, o medo é um sentimento comum a todos e ele pode ser descrito como a antecipação mental do perigo a ser enfrentado. Já a coragem, de acordo com Seligman, ele não se enquadra num sentimento e nem nenhuma expectativa. Ele é a realização. Seligman vai dizer que, Seligman 2002, ele vai dizer que quando conseguimos agir apesar do nosso medo, expelindo a nossa fisiologia do resto de nós estamos realizando, ou seja, tendo coragem. Então, a coragem é a realização. Então, ela está sentindo medo, mas ela tenta começar a enfrentar esse medo, né? Mas, mesmo assim, ela está presa em um mundo que ela desconhece e ela busca, de todas as maneiras, uma saída, uma porta de escape daquele lugar. E aí, todo o tempo, ela se motiva, uma automotivação pela personagem. Todo o tempo ela dizendo, eu sou corajosa. Apesar de todo o medo que ela está enfrentando ali, ela sempre diz isso, né? E aí, a presença de arrepios pelo lugar sombrio e sinistro que ela começa a descobrir ali, né? E apesar disso, ela é dado para ela um objeto que funciona como um amuleto, que isso lhe dá coragem também, e através desse objeto é que ela vai conseguir enxergar as formas horrendas que existem naquele mundo. Veja bem, né? A Coraline, ela é a única que tem olhos naquele mundo, mas ela não consegue enxergar o que aquele mundo realmente representa. Ela precisa desse amuleto para enxergar as formas horrendas que existem ali. Quando ela começa a enxergar que com os olhos dela ela só vê tudo lindo e maravilhoso, né? Quando ela começa a enxergar as formas horrendas, o que realmente aquele lugar ela não tem mais medo, pelo contrário, a personagem fica sem reação. Quando a gente consegue detectar isso, que não tem mais aquela produção do medo igual no início, a gente consegue entender que o medo está começando a desaparecer. Por quê? Porque está tendo um descortinamento do estranho, né? Porque o que causa medo é aquilo que não se conhece. E há um descortinamento desse estranho, então o medo começa a desaparecer. Não que ele não esteja lá, ela ainda se sente bastante amedrontada, mas esse amedrontamento serve para ela como determinação para ela continuar e confrontar, na busca para confrontar esses seus medos, né? É onde ela vai agir contra o mal e vai se tornar a heroína da narrativa, tá? Então, essas etapas, elas vão ocorrendo em cada capítulo da narrativa, desde lá durante o desenvolvimento ali do enredo, né, até o clímax, até o final. Tá? Então, partindo aqui já para nossas considerações finais, nós observamos, né, nessa análise como que a relação do fantástico na narrativa, infere nas ações da personagem Coraline. O horrendo e o sinistro são construções que vão propiciar no desenvolvimento do enredo, o descortinamento do estranho, e abrindo espaço para que Coraline, ela confronte e venha expelir seus medos, resultando na realização que é a coragem, tá? Então, essa obra, Coraline de Neil Gaiman, traz importantes Travou para vocês? Sim, travou, Ana. Você está conseguindo ouvir a gente? Travou sim. Poxa, no finalzinho. Esperar um pouco para ver se ela volta. Tá, vamos guardar um pouquinho. Ela é só concluir. Eu acho que ela caiu total. Não está chegando também mensagem no WhatsApp dela. Pode ter sido um problema na rede, então. Com certeza. Bom, pena. Ela, se mais tarde ela conseguir resolver, ela pode concluir depois no momento da discussão. Então. Mas aí o problema, professor, Pois que ela não. que está compartilhando a tela. Ah, aí, é? Pronto, Agora ela saiu. caiu de vez.
Tá ok. Bom, fiz várias anotações, mas isso a gente vai depois apontar para o final. Isso, então Tá deixa certo? ela, que aí no finalzinho ela conclui, né? Tá certo. Essa parte das considerações. Ok. Vamos para o segunda comunicação, Viver Fora da Estante, uma análise semiótica do livro objeto Tales from Outer Suburbia, de Chantan, da Rebeca Seiko, da USP. Bom dia, Olá, Rebeca. pessoal. Bom dia, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Breno. Eu vou só compartilhar minha tela. Certo, Queria Rebeca. agradecer também a apresentação das meninas, gostei muito. Deixa eu colocar aqui. O tempo é seu. Obrigada. Eu vou também colocar, porque eu sou meio ruim de controlar. Só um minutinho. Pronto. Então, como eu comentei, né, bom dia a todos e todas. O nome da minha apresentação, então, é Viver Fora da Estante. Vou comentar um pouquinho para vocês o que é esse Viver Fora da Estante. O livro que eu analiso é, então, esse chamado livro objeto, Tales from Outer Suburbia. Também vou comentar um pouquinho sobre essa questão do livro objeto. E de um autor que chama Chantan. Aí também queria pedir licença e paciência para vocês, porque essa é uma pesquisa de iniciação científica. Eu estou no preâmbulo ainda, estou no começo, estou para pensar agora as considerações finais. E eu sigo com a orientação da professora doutora Elizabeth Harcourt, lá do DLM da USP. Antes de contar um pouquinho sobre o corpus, né, ou as obras a obra que eu analiso, eu queria mostrar para vocês e contar muito brevemente quem é o autor do Tales from Outer Suburbia, que é esse autor australiano que se chama, né, de Chantan, mas na verdade é um pseudônimo para Paul Hambly. E eu trago aqui a imagem dele para vocês, porque ele é um autor que muitas vezes ele coloca muito da pessoa de carne e osso dele nas obras. Né? Um bom exemplo é essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, que ele está carregando o papagaio dele, que é o pet dele, em que ele faz a ilustração do papagaio dele aqui nessa pintura atrás, que também vai compor um outro livro. Né? Então, isso é para além só dessa imagem do pet dele, ele também carrega muito da história, da própria história dele nas obras. Ele é uma pessoa que estudou literatura e artes também, ele também produz filmes, e as obras dele ressoam muito, a parte estética, a parte plástica, ressoam muito essa riqueza de detalhes que muitas vezes a gente vê num quadro como o Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch, não sei se todo mundo conhece, eu não trouxe, mas só para pingar na memória de vocês, ou esse surrealismo mais, né, bem onírico do Dalí, né? Então só que ele é um autor que meio sem querer ali, ele é bastante direcionado para a literatura infantil, né? Principalmente por uma escolha dos educadores. Para falar um pouquinho também brevemente dos temas, né, e um pouco do ethos que esse autor carrega, ele parte da proposta de falar sobre a obra dele, de ter esse viés autobiográfico, ele carrega muito essa questão da identidade, né, da identidade versus alteridade. O livro, um dos livros mais famosos dele, esse que é Arrival, veio para o Brasil com o título A Chegada. Na verdade, ele é um livro barra graphic novel, barra livro ilustrado, porque é uma história de um imigrante, né, que sai da sua cidade natal, vai para um outro lugar desconhecido, falar uma nova língua que ele não conhece, comer alimentos que ele não conhece, conhecer pessoas que ele não conhece, e aí pareceria para a gente uma narrativa ordinária, trivial, se não fosse pela forma como o Chantan retrata, né? A gente tem esse livro, então, como um livro só de imagens, né? Ele é também conhecido como livro-imagem. Então, é um quadrinho que ele funciona como se fosse um filme, e para além do formato de ser só de imagens, esse lugar onde esse personagem principal visita é um lugar que é novo para todas as pessoas. Então, essa linguagem nova que ele tenta falar, o leitor também não conhece, porque é uma linguagem criada pelo autor. Né? Esse lugar novo também, ele é um lugar meio misto de futurístico, com o passado, né? Os pets são meio alienígenas, então é um pouco do projeto do autor para mostrar e para inserir esse leitor dentro dessa leitura e também dividir esse novo mundo junto com esse protagonista.
Agora, para falar um pouco do corpus mesmo, do objeto que eu estou estudando, é esse livro aqui, o Tales of Mara Suburbia, que veio para o Brasil com o título de Contos de Lugares Distantes, pela Kozak Naif, infelizmente, né, não está sendo publicado, mas a gente espera que ele venha, porque é um livro bastante interessante. E se trata de um livro que, na verdade, é uma coletânea de contos, né, são vários contos diversos, com técnicas de ilustrações diversas, isso que é bastante interessante. Apesar de a gente ter o mesmo autor e sendo o ilustrador e sendo a pessoa que elaborou o projeto gráfico do livro, ele tem diferentes técnicas ao longo do livro. E uma das escolhas que eu fiz também para abordar esse livro foi analisar ele sob a perspectiva da semiótica discursiva. E por que eu escolhi a semiótica discursiva? Porque eu queria analisar o objeto do texto e como esse texto funciona para construir sentido, né? Isso é uma tarefa bastante presente na semiótica discursiva. Ela vai apresentar um modelo de análise bastante organizado, então foi uma dos motivos pelo qual eu escolhi, e também porque esse livro ele é muito querido pelos educadores, muito por conta do que ele fala, do conteúdo, então, ele é um livro que fala sobre essa questão cultural do outro, da imigração, os professores e educadores trabalham muito, mas, na verdade, eu queria entender como que esse conteúdo ele se vincula dentro do livro, como ele faz fazer esse conteúdo, né? Então, foi uma escolha, por isso a escolha da semiótica discursiva. Uma outra questão é ele ser, né, uma denominação um pouco minha também, um livro-objeto, mas ele não é um livro-objeto tão óbvio. Eu não sei se vocês têm algumas colegas aqui que estudam literatura infantil, né, Coraline e tal. O livro-objeto ele é aquele formato que ele espraia entre o artístico e o gráfico. Às vezes ele é um livro pop-up com aba, com tira, com uma brincadeira, né? Ele envolve muito o corpo, né? As mãos para tocar e tudo mais. Mas esse não é um livro-objeto óbvio, porque ele não tem necessariamente, né, pop-up ou abas, mas ele tem uma brincadeira com simulacros que ele carrega dentro do livro. Então, por exemplo, isso daqui, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é o sumário, né, do livro, e é uma carta, na verdade, que está endereçada para um Paul, que gosta de uma boa expedição e mora na Austrália. E esses selos, na verdade, são os títulos dos contos, né? O sumário. Então, cada valor do selo seria a página correspondente, né? Então, aqui a gente tem um simulacro de uma coisa do mundo real que é bastante particular, né? Uma carta. E, no final, a gente tem o contrário. São simulacros também, mas são simulacros do aspecto mais público, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um cartão de biblioteca, uma foto de clube de leitura é um cartão de biblioteca, né? Então, isso tudo faz parte um pouco do jogo que o livro propõe, né? Por isso, esse Viver Fora da Estante, ele é um livro que ele precisa ser lido, ele precisa ser manuseado, enfim, por esse leitor. Então, esse livro todo, né, toda essa variedade e pluralidade de técnicas, elas vão carregar ali as alegorias entre o familiar e o desconhecido, entre o universal e o particular. Isso está contaminado no livro todo. E essa, na verdade, a análise dessas partes, para mim, no início, me foi muito cara, então eu comecei analisando as instâncias mais fixas, ou seja, o plano do conteúdo, agora pensando em termos da semiótica discursiva, estou analisando primeiro os sistemas, as figuras, como que se configura a estrutura do texto, para depois pensar nessa interação do plano da expressão com o leitor, como esse leitor manuseia esse livro, como funcionam esses simulacros entre o familiar e o desconhecido, né? Tudo isso para pensar uma espécie de mosaico que o autor vai criar, né, como se fosse o discurso do livro, que cria, paradoxalmente, uma unidade plural. Então, só para mostrar para vocês a análise de um dos contos que eu fiz, porque eu não ia conseguir analisar todos, então analisei um conto para dar conta de explicar mais ou menos essa primeira parte da análise, né? Esse conto se chama Eric, ele é uma graça, para não dizer, para dizer o mínimo. Ele é narrado por um narrador em primeira pessoa que não é o Eric, na verdade, ele é um narrador que recebe o Eric na sua casa como um estudante de intercâmbio, né?
E essa família toda se prepara, né, essa família do narrador, para receber esse estudante de intercâmbio. Agora, traduzindo um pouquinho esse texto aqui, né, eles separam um quarto de hóspede, mas o Eric insiste em ficar na despensa. Ele também fala que o nome dele é muito difícil de pronunciar, então me chamem só de Eric. A mãe fala, deve ser uma coisa cultural, o importante é que ele fique bem. Esse narrador também, ele se mostra bastante inquieto de resolver as questões e as dúvidas que o Eric tem, mas ele fala, essas dúvidas não foram as que eu esperei, e depois, um dia comum, o Eric vai embora, né, sem avisar, sem dar tchau, nem nada, ele só vai embora. E ele deixa para a família, o que a mãe também fala que deve ser uma coisa cultural e que essa família sempre mostra para os novos visitantes, essa imagem, né, essa beleza, essa riqueza que a gente não tem o texto verbal, mas a gente só tem a imagem, né, a exceção desse bilhetinho que ele também agradece a estadia. Dessa maneira como eu contei esse conto, né, se a gente pegar só o aspecto verbal, a gente perde muita coisa, né, porque a gente não sabe que o Eric, na verdade, é essa figura pequenininha, tão pequena que a bolsa dele é um amendoim, né, ou tão pequena que ele, dentro da despensa, ele cabe na xícara, né, ou a gente também não tem acesso, se a gente só dividir o verbal do visual, a essas perguntas que ele faz, né, que só estão para a gente na visualidade. Ou mais ainda, a maneira como ele vai embora da casa, né, que é uma espécie de saída fantástica, que é numa folha de voadora, como se fosse um tapete voador. Então, essa justaposição entre o visual e o verbal, né, e essa necessidade da interpretação acontecer na unidade, né, nessa conjunção dessas duas instâncias, é que denuncia, né, essa necessidade do leitor na obra, né, e essa é uma questão que eu estou estudando no começo. Dentro da visualidade, a gente tem diferenças entre o real e o imaginário, né, o alienígena e o humano. Mas no verbal a gente tem outras oposições, né, o estrangeiro, né, e o não estrangeiro, ou identidade e alteridade. Isso tudo está contaminado nesse conto, e é uma das coisas que eu analiso. O que eu penso para os próximos passos e para ampliar um pouco mais essa noção dessa pessoa, né, que a semiótica discursiva chama de enunciatário, que lê o livro, né, o que eu estou pensando em estudar. Tem um outro conto também, aí vou me valer de um outro conto desse livro, que se chama Chuva Distante, Distant Rain, em inglês, no título original, e ele é um conto que ele está distribuído da página um pouco misturadamente, será que dá para usar essa palavra, com o projeto gráfico, né, com a ilustração. Então a gente vê um monte de tirinhas soltas com vários manuscritos, com várias fontes, dá para chamar diferentes, e um narrador que pergunta para um leitor, você já se perguntou o que acontece com todos os poemas que as pessoas escrevem? E aí ele fala, às vezes esses poemas se perdem, às vezes esses poemas não são bons, às vezes esses poemas as pessoas não gostam, às vezes as pessoas queimam, às vezes as pessoas jogam pela privada e por aí vai, mas às vezes, com um pouco de sorte, esse monte de poema, eles se juntam, isso é o narrador contando, eles se juntam, ele vai se tornando uma bola que vai ganhando vida, vai crescendo cada vez mais, e essa bola de poema vai atingir os céus, e depois que ela atinge os céus, ela acaba virando chuva e voltando para a terra, no formato de vários outros, né, de novo, nesses poemas fragmentados, né? Então, esse conto, ele parece, né, e aí um pouco dessa hipótese que eu estou construindo, esse projeto do livro, né, como um todo, entre o universal e o particular, né, mas não só isso, como o projeto gráfico, né, do conto em si, ele parece estar contaminado, ele parece contaminar, perdão, a mão do enunciador, ou seja, esse projeto do autor, né, como a gente poderia pensar aqui em termos de autor, né, o autor, ele está sendo contaminado por essa organização da ilustração, né, como se a gente não conseguisse muito descrever o que é o que ali, né. Uma outra questão que também é uma hipótese, né, que eu estou lendo bastante coisas para chegar nesse local, é a ideia dessa página, dessa construção gráfica como uma espécie de partitura para a voz, partitura para a leitura.
né? Ou seja, essa configuração gráfica da página, ela guia a leitura, né? Então, até nesse momento que a gente tem aqui a descrição da bola crescendo, a gente tem, no formato do manuscrito, um tamanho cada vez maior. Então, é como se fosse até... Eu poderia até perguntar isso para vocês aqui, para vocês lerem, né? Não sei se o texto em inglês ou em português, a questão da língua aqui importa menos, mas a gente acaba aumentando o volume da voz quando a gente vê essa fonte, né? Mas isso é uma coisa também que eu pretendo explanar, entender melhor. Então, o que eu estou buscando dentro desse livro, né? É exatamente isso, a interação desse leitor ou dessa mediação para esse livro tão plural e tão estranho, né? Tão cheio de técnicas, mas que, na verdade, ele é uma unidade só, como essa bola de poema, né? Eu acho que eu até fui muito sucinta, mas eu queria agradecer também o tempo. Essas são as minhas referências, né, das leituras que eu fiz. Inclusive, queria até comentar que o Neil Gaiman, ele é colega do Chaltán. Achei bastante legal a apresentação das meninas. E muito obrigada pelo tempo. Muito obrigado, Rebeca. Também depois a gente comenta um pouquinho mais. Tá, dando prosseguimento, vamos agora ao terceiro, que é a formação identitária do jovem leitor, o fenômeno da BookTweet, da Priscila Lucas, da Unicinos. Ela já está aí, Priscila? Que mais cedo, acho que ela não estava. Vou dar uma olhada aqui. Acredito que a Priscila não esteja, não. Nem sei se na lista ela não está, né? Pois é, então... Acho que pelo horário, é improvável que ela ainda venha participar. Uma pena. Então, passamos para o quarto. O resgate das vozes negras da Porto Alegre da década de 1920, em Beco do Rosário, de Ana Luísa Kohler, eu acho que seja assim, da Silmara Ramos Fradico, da USP. Vocês conseguem me ouvir normalmente? Sim. Muito bem. Muito bem. Bom dia. Eu vou... O tempo é seu, Silmara. Fazer a... Obrigada, então. Vou fazer a apresentação aqui. Deixa eu marcar o meu... Coloquei um alarme aqui, deixa eu marcar. Vamos lá, então vou apresentar. Ele está num tamanho bom para vocês? Porque eu não consigo ver como vocês veem. Para mim ficar aqui. Tá sim. Ok, obrigada, então. Bom, então vamos lá. O resgate das vozes negras da Porto Alegre da década de 1920 em Beco do Rosário não é a minha pesquisa, né? É uma pesquisa que eu estou... é uma pesquisa, não, é uma análise que faz parte da minha pesquisa, né? A minha pesquisa é sobre representatividade de personagens negros em histórias em quadrinhos brasileira. Aqui tem 2 links, eu vou colar esses links no chat para ficar mais fácil para vocês. Um link é o resumo da minha pesquisa, e o outro link é dessa apresentação, para quem quiser. A minha pesquisa, na realidade, é sobre Angola Janga, que é um quadrinho do artista Marcelo de Salete, né? Sobre Angola Janga, como expoente dessa representação. Então, uma das HQs com as quais eu faço uma análise comparada
com Angola Djanga é essa HQ Beco do Rosário, que é da Ana Luisa Keller. Eu também não sabia como se pronunciava até algumas semanas atrás. Fiquei sabendo numa entrevista com ela, né? Uma pessoa falou em voz alta e eu fiquei sabendo como era, Ana Luisa Keller. Então, a Ana Luisa Keller é uma quadrinista que mescla essa atuação dela como quadrinista com a formação dela em arquitetura. E enquanto ela pesquisava para a dissertação de mestrado dela, que foi sobre as mudanças que foram feitas na cidade de Porto Alegre durante a década de 1920, ela se deparou com a existência de um jornal, que era o jornal O Exemplo, e neste jornal trabalhava uma pessoa negra, que era a Pepita. Ela ficou impressionada com isso, primeiro por saber que existia um jornal feito apenas por pessoas negras, e que tinha como uma das pautas a resistência, a luta das pessoas negras, mas principalmente a questão dos trabalhadores, né, de todas as cores, mas principalmente das classes mais baixas, e que haviam muitas mulheres que trabalhavam nesse jornal, que era algo bem incomum para a época, para mulheres negras, mas principalmente para mulheres brancas, né? Por que principalmente para mulheres brancas? Porque o trabalho fora de casa, né, o trabalho além do trabalho como dona de casa e como mãe, sempre existiu para as mulheres pobres, em todo lugar do mundo. Mas no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos e em outros países das Américas, esse trabalho fora de casa sempre teve uma cor que sempre foi preta, né? A gente tem aqui, inclusive, um comentário da Sueli Carneiro, no livro dela, Enegrecer o Feminismo, né, em que ela comenta assim, né, quando falamos do mito da fragilidade feminina, que justificou historicamente a proteção paternalista dos homens sobre as mulheres, de que mulheres estamos falando? Nós, mulheres negras. Fazemos parte de um contingente de mulheres provavelmente majoritário que nunca reconheceram em si mesmas esse mito, porque nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fazemos parte de um contingente de mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis ciazinhas e senhores de engenho tarados, né? Mas que no hoje nunca tiveram essa imagem de mulheres que não trabalham, né? Inclusive a Angela Davis, ela comenta, né, no seu livro sobre feminismo, cor e classe, né, que essas noções de feminilidade, elas foram trazidas para a nossa sociedade, né, atreladas à industrialização, ou seja, à propaganda, né, propaganda de produtos para se ter em casa, principalmente no caso das mulheres. E essas revistas, esses jornais que traziam estas propagandas e depois, posteriormente, a televisão, criou esse aspecto do feminino, né? Moldou esse aspecto que já vinha sendo traçado durante séculos, né? Trazendo essa imagem, principalmente para as mulheres brancas, né? Não que não exista para as mulheres negras, mas principalmente para as mulheres brancas, que está desvinculada da ideia de trabalho, inclusive tratando o trabalho doméstico como não sendo um trabalho, né? Então, elas são, a mulher, nesse caso, é necessariamente branca, e mulher não trabalha. Ela fica em casa, e ela é dona de casa e mãe. Então, quando a Ana Luisa Keller encontrou esse registro dessas mulheres que trabalhavam nesses jornais, foi surpreendente que existisse esse jornal em 1920, né, na década de 1920. Eu mesma não imaginava um jornal totalmente dirigido, editado e produzido por pessoas negras no Brasil, sobretudo em Porto Alegre, né, e existiam essas mulheres negras, né, sendo que pessoas negras tinham pouco acesso à educação formal, mulheres menos ainda, e essas mulheres trabalhavam como jornalistas. E aí a gente vai ver essa questão logo mais, porque Beco do Rosário trata de várias questões envolvendo
as questões de cor e como classe e gênero influenciam para impactar mais negativamente ou de alguma forma positivamente essas questões de cor e classe, mas existe um fio condutor na história que é sobre o silenciamento. Existe uma questão de silenciamento às pessoas negras, e quando a gente se depara com este jornal, a gente percebe que durante os séculos vão passando, as pessoas negras sempre estiveram se mobilizando para lutar contra esse silenciamento. Então, a Ana Luisa Keller se deparou com esta moça chamada Pepita, na qual ela se inspirou para escrever Beco do Rosário. E aqui a gente vê, ela personificou a Pepita como essa moça Vitória, essa menina, e a Vitória, desde criança, era filha de uma professora, o que não era incomum, de ter professoras negras, porque a mulher branca não saía de casa, então, se eram necessárias professoras, elas tinham que ser das classes mais baixas, então, se uma mulher negra tinha acesso à educação formal, não seria estranho que ela se tornasse professora, ainda que por muitas décadas depois da escravidão, pessoas negras fossem proibidas por lei de frequentar escolas, né? Mas quando tiveram acesso, isso foi algo que se tornou comum, ter mulheres negras como professoras. Então, a Vitória, que é a filha dessa professora, tem um sonho desde a infância de ser jornalista. E aqui a gente tem esses quadros. Ela estuda numa escola cujo professor é um padre, e o padre fez um concurso, ela ganha o concurso com a melhor redação. Como prêmio, a redação dela é publicada no jornal. E o professor usa a Vitória como um exemplo para os colegas de classe, só que ele usa como exemplo porque na cabeça dele ela vai exercer uma profissão feminina, né? Ele imagina ela como uma professora, como uma recepcionista, como uma secretária, mas então ela expressa o desejo de ser jornalista. E a gente não tem registros, né, de jornalismo como sendo uma ocupação degradante de alguma forma, né? Mesmo na nossa sociedade com muitos preconceitos relacionados a ocupações, né, com a prostituição, por exemplo, a gente nunca teve essa imagem do jornalismo. Porém, quando a Vitória, que é uma menina, expressa o interesse em ser jornalista, o padre se revolta. E ele passa a classificar a ocupação de jornalista como imprópria. Não porque a profissão seja imprópria, mas por ser imprópria para uma menina. Né? Então, aqui, desde a infância, a Vitória já começa a passar por essa situação de ser silenciada. Existe um recurso para ela, que é esse jornal O Exemplo, inclusive, a Ana Luisa colocou no padrinho o jornal, é esse o jornal que o padre está segurando, então existe esse recurso para ela, para que ela tenha uma possibilidade de se desvencilhar desse sistema em que ela vive, na sociedade em que ela está crescendo, que é este jornal produzido e editado por pessoas negras. Contudo, o gênero dela é um impeditivo, pelo menos na imagem do padre e dos colegas de classe, né? A gente vê aqui no segundo quadro que os colegas de classe caçoam dela, né? Dizendo que seria uma profissão de homem. Então, a gente tem aqui um comentário sobre essa questão de haverem camadas, né, de cor, classe, gênero, que possibilitam e agravam o silenciamento. A gente tem um comentário da Eni Orlandi, né, em que ela diz assim: em face dessa sua dimensão política, o silêncio pode ser considerado tanto parte da retórica da dominação e da opressão, como de sua contrapartida, a retórica do oprimido e da resistência. E tem todo um campo fértil para ser observado, na relação entre índios e brancos, na fala sobre a reforma agrária, nos discursos sobre a mulher. Então, como que a política, o silenciamento, ele faz parte da retórica do oprimido, né? A gente tem uma autora indiana, que é a Gayatri Spivak, e aí a gente junta, né, as pesquisas dela com o trabalho da Orlandi, e a gente chega em algumas
algumas análises possíveis dessa questão, né? Da forma como a Spivak coloca nos trabalhos dela, o silenciamento na retórica do oprimido, ele vem em formas como, por exemplo, a escolha de quais são as lutas que são demonstradas, quais são as personalidades que são eternizadas. Então, por exemplo, a gente está tendo atualmente uma grande questão através da figura do zumbi, né, as tentativas que as pessoas fazem de desmerecer o Quilombo de Palmares e a luta do zumbi, inclusive dizendo que tinha escravos, etc. Por quê? Porque existe uma narrativa do que seria uma forma correta de resistência da parte das pessoas negras, né, a forma correta de se lutar contra a escravidão, né, que houve antigamente, que seria a dos abolicionistas, a do Luiz Gama, que era uma pessoa negra que esperou ter a ascensão social necessária para que assim pudesse lutar através da lei, né? Existe essa narrativa da forma correta, né? Então, no livro dela, Pode o Subalterno Falar, a Spivak, ela traz essa questão, né, de quais são as imagens que trazem para nós. Então, esconder, por exemplo, que o Brasil tinha e sempre teve grupos que sempre lutaram contra a resistência, grupos de pessoas negras, é uma forma, sempre lutaram contra a resistência, não é que sempre resistiram à opressão, é uma forma de colocar o silenciamento na retórica do oprimido também. Porque, para nós, fica uma impressão de que, sem as pessoas brancas, as pessoas negras não teriam lutado, o que não é a realidade, né? E agora, para encerrar, eu vou trazer aqui, essa é uma passagem da HQ, vou passar acho que uns 5 minutinhos, talvez, do tempo, falando um pouquinho, né? Essa é uma passagem da HQ, em que a gente tem esse personagem Maurício, né, que aparece modelando um rosto. O Maurício, no início da HQ, é um artesão, e trabalha fazendo fachadas, fazendo estátuas, fazendo filigramas, fazendo obras de arte para uma empresa. Ele perde o emprego, e ele vai parar numa empresa de demolições. O que é essa empresa de demolições? Ela é contratada pela prefeitura, porque a prefeitura está demolindo os becos de Porto Alegre, da parte central de Porto Alegre, para revitalizar o centro. E o que vai acontecer com essas pessoas que moram nos becos? Elas vão ser jogadas para onde quer que elas consigam ir. Não é da conta da prefeitura, né? A história, apesar do tema de Beco do Rosário ser as questões de silenciamento e como elas são perpassadas pelas nuances de cor, gênero e classe, tem um enredo, e o enredo é esse, né? Como as pessoas estão sendo tiradas dos lugares onde elas vivem e sendo jogadas para mais distante dos centros. Sobretudo as pessoas negras, né? Porque a gente imagina, se eles estão demolindo os becos, quem são essas pessoas que vivem nos becos? Então, o Maurício é demitido do trabalho dele como artesão e ele vai parar na empresa de demolição. E ele está modelando aqui o rosto do encarregado dele. E quando esse encarregado chega e vê esse molde, ele fica revoltado, claro, porque ele acha que é uma gozação com ele. E ele faz pouco do talento do Maurício. Ele fala, artesão, você se acha um artesão, você acha que você sabe esculpir, você se acha um escultor, mas aqui você trabalha quebrando calçada, quebrando parede, quebrando muro. Ele faz pouco disso, e depois ele manda o Maurício voltar para a função dele, que é demolir as casas, né? E aqui a gente tem uma análise que o Maurício, ele perdeu a oportunidade que ele tinha de trabalhar com o talento dele, né? Ele sendo um homem negro, o talento dele não é tão valorizado quanto seria se ele fosse uma pessoa branca, mesmo ele sendo muito talentoso, né? A gente vê no início aqui ele sendo elogiado pelos colegas dele, né? Dizendo que ele sabe modelar, até o rosto feio do encarregado ele sabe fazer. Mas isso é desvalorizado no lugar onde ele trabalha e ele perde o emprego, mesmo ele sendo muito bom. Ele, como uma pessoa negra, não tem a oportunidade de trabalhar com arte. Ele deve trabalhar na demolição. A demolição do quê? Do próprio lugar onde ele vive. A pessoa
negra, não lhe é permitido aos grupos que são oprimidos que sejam agentes da própria emancipação, né? Porque trabalhando com arte, ele teria essa oportunidade de estar em lugares onde a maioria dos que são como ele não estariam, ele teria a oportunidade de ascender socialmente, mas a ele foi tirado esse direito, mesmo ele trabalhando bem. O que foi dado a ele? Foi dado a ele, né? Aliás, foi requerido dele que atuasse efetivamente na própria opressão. Porque se para uma pessoa negra em 1920, em Porto Alegre, já era complicado viver, já era complicado trabalhar, já era complicado ter acesso à educação, já haviam poucas formas de ascender socialmente, sendo empurrados para mais longe do centro, que era a situação em que eles estavam vivendo, isso seria ainda mais dificultado. E o Maurício, além de tudo, tem que trabalhar realizando essa tarefa de demolir essas casas, de tirar essas pessoas, incluindo a família dele, do centro de Porto Alegre. E aí, né, o finalzinho realmente a gente vê, né, no final da história, não é o final da história, vou deixar para que vocês depois procurem Beco do Rosário e conheçam a história, mas a gente vê perto do final que a Vitória, ela chega a essa colocação essa posição de jornalista. E a oportunidade que ela recebe é tão boa e tão centrada na capacidade dela que a gente vê esses dois quadros, o chefe dela não infere que ela tem algum interesse em cobrir fofocas, em trabalhar na coluna de fofocas. Né? Ele deixa claro que ela sendo mulher, e apesar de todos os estereótipos que ainda persistem e que eram mais fortes em 1920, ele a contratou como jornalista para trabalhar com investigações, não com fofocas. E a gente vê que, geralmente, quando a gente procura ferramentas de emancipação, de resistência, os grupos em que nunca tiveram que lutar para ter esse espaço, né, de não ser silenciado, de poder ter voz, de poder lutar da forma como acha que deve ser a luta, né, não recebendo instruções de quem está de fora, de quem só está olhando de fora, é nesses grupos em que outras formas de opressões vão ser ponderadas e vão ser rejeitadas também, né, porque o chefe dela é um homem e ele poderia muito bem se manter na posição privilegiada que ele tem em relação a ela e fortalecer os estereótipos, né? No entanto, ele está também lutando contra outros estereótipos, né? Não só contra os estereótipos que ele, como homem negro, tem que carregar, mas também contra os estereótipos que a funcionária dele, como sendo mulher, teria também que se sujeitar. E aí, a gente vê toda essa questão de se existiu, se não existiu durante muito tempo grupos de pessoas negras, grupos de mulheres que resistiram. A gente tem uma frase da Lélia Gonzalez, que é: na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim o determina a lógica da dominação, o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos sido falados, infantilizados, que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Então, a Ana Luísa Keller traz, neste Beco do Rosário, uma reflexão para o que é ser, de fato, antirracista. Né? Ana Luísa é uma mulher branca, e ela traz essa situação de resgatar esse jornal O Exemplo, para uma reflexão sobre o que é ser antirracista, né? Que seria não apenas se declarar, não apenas se mostrar indignado quando a gente vê demonstrações de racismo e injúrias raciais, mas é atuar de forma antirracista, né? Abraçando a representatividade, pesquisar sobre as realidades da história, como Ana Luísa fez, e foi atrás de um jornal, resgatou isso, resgatou a imagem dessas mulheres que trabalhavam como jornalistas, em que é uma área que até hoje para as mulheres ainda é complicado estar ali, né? E trazendo essa questão de lutar contra o silenciamento, né? Reconhecer a existência e insistência das pessoas que sempre tiveram voz,
mas que mesmo tendo voz desde sempre, precisaram lutar para que a voz fosse ouvida, né? Porque, como disse a Gonzalez, né, a gente sempre foi falado, sempre falaram por nós, não porque nós não tivéssemos voz, mas porque queriam falar no nosso lugar, né? Entender, né, a postura antirracista é entender, e obviamente também a postura antimachista, né? É entender que nós que sempre estivemos marginalizados exigimos respeito e não tutela. Né? Então é isso. Eu agradeço. Muito obrigado, Silmara. Deixa eu tirar a apresentação aqui. Bom. Pois bem. Nós vamos iniciar agora esse espaço para uma conversa. A gente acabou ficando com um tempinho um pouco a mais, com a ausência de uma das colegas. Eu vou fazer alguns comentários, algumas perguntas para cada uma das apresentações e também vou dar o espaço para quem quiser me perguntar, seja quem apresentou, seja quem está apenas assistindo. E aí eu começo falando aqui da apresentação da Genciele e da Ana Paula sobre o Coraline. E vocês, com certeza, já devem ter tido contato com outras obras do Gaiman, né? Ana Paula, Genciele. Então, professor, essa foi a primeira vez. Foi a primeira. Sim, foi através da disciplina de infanto-juvenil que tivemos na grade curricular aqui do curso de letras da UF. Surpreendente. Então, assim, fica o conselho, né, de ir atrás de diversas outras obras dele, principalmente, né, o Sandman e o Nowhere, né, o Lugar Nenhum. Tem muito diálogo com Coraline, muito. Você vai encontrar, inclusive, referências diretas assim, entre os mundos. É um universo que se compartilha de uma forma bem ampla. E por mais que ele já esteja aí no mercado há muito tempo, seja popular em alguns países, acho que no Brasil o hype está começando a aparecer agora à medida que se aproxima o lançamento de mais uma adaptação para a televisão, que vai ser o Sandman, e as expectativas estão a mil, pelo menos as minhas estão. Mas é muita coisa mesmo, assim, não só em questão de quadrinho, dos romances também. E assim, o Coraline eu não cheguei a ler. Eu li os Deuses Americanos, Nowhere, Sandman, vários, e o Coraline eu não cheguei a ler. Mas eu fui procurar ao respeito, alguns resumos, para assistir a apresentação de vocês. E ali eu encontrei assim os diálogos que me saltaram mais os olhos, né? E até esperei que algum deles vocês comentassem, mas aí já fica também o conselho de relação. 2 livros de RPG que tem o mesmo nome, Changeling, O Sonhar, e Changeling, Os Perdidos, Changeling The Lost, Changeling The Dream, original. E eles falam muito desse mundo alternativo, esse mundo que está do nosso lado e que espelha uma outra visão. Eu posso depois passar a referência de uma forma mais adequada lá para vocês, e isso é muito comum na obra do Gaiman. Vai ser praticamente em todas, nós vamos encontrar esse mundo espelhado, ou inverso, que está lá. Às vezes, assim, a impressão é de que ele pega algumas mitologias e dá uma versão bem pessoal, ou talvez uma versão a partir de outro ponto de vista. O doppelganger, que é o ser estranho no nosso mundo, fica invertido. No caso da Coraline, ela é o ser estranho naquele mundo todo igual. E a animação A Viagem de Chihiro e o filme do Del Toro, Labirinto do Fauno, estão ali e bebem, né, dessa fonte, até porque são filmes ou produções depois. Então a gente vê muito, muito, muito mesmo. Eu acho demais o que vocês estão trabalhando. Espero que continuem mesmo e levem bem mais adiante. Tá certo?
Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o trabalho delas, pode fazer. Esse é o momento. Eu só queria falar assim, que você comentou do Viagem de Chihiro, e é uma constante do Estúdio Ghibli tratar dessa questão da criança ou jovem, mesmo o adulto que vai para outro mundo, né? Porque é comum, faz parte da mitologia, das mitologias japonesas, o Isekai, né? Esse outro mundo para onde a gente vai ter um poço, tem uma porta, tem um alçapão no teto, tem uma comida, sei lá, alguma coisa que te Às vezes leva é uma para esse memória outro. também, né? Às Isso, vezes uma não é tão memória. clara, uma memória que tira de lá, né? Tem vários. Inclusive, tem um livro de uma autora inglesa que foi transformado numa animação do Estúdio Ghibli, que é o Castelo Encantado, acho que é esse o nome, que é sobre isso. Tem um castelo que viaja, o castelo anda, é uma autora inglesa, não lembro agora o nome, que tem um livro, o castelo caminha, o castelo anda, e cada vez que você gira uma espécie de alavanca na porta, você vai parar num mundo diferente. Uau! Que legal. Agora eu não lembro se é Castelo Encantado, Castelo Mágico, eu não lembro o nome. É capaz Vou de ser pesquisar aqui. Netflix, Castelo Animado, isso, obrigada. É o Castelo Animado. Ficou uma estavam referência. vários filmes do Estúdio Ghibli da Netflix, é capaz de estar por lá, né? Esse tem. Ótimo. Castelo Animado tem outro que é o Reino dos Gatos, que também é um outro que a menina tá entediada, e ela vai seguindo um gato e ela vai, né, uma referência a Alice, etc. Então, é uma constante nas mitologias japonesas, e por isso o Ghibli traz bastante, né? Essa coisa da criança, adolescente, ou até o adulto que vai para um outro mundo. E é geralmente nessa questão da Coraline mesmo. Né? Eu quero escapar disso aqui, não tá bacana, e ele vai para um outro mundo para aprender alguma coisa e depois voltar para a realidade dele. Legal. Muito bacana, né? Alguém mais? Alguma pergunta para as colegas, para a Geisiele, para a Ana Paula? Algum comentário? Pode falar, Rebeca. Desculpa, gente. É que, na verdade, eu não sei se é uma pergunta meio fora também. Eu fiquei curiosa a respeito do uso do Jung no trabalho das meninas, do primeiro trabalho. Eu não sei se vocês querem comentar um pouquinho. Não sei se é impertinente também a pergunta, gente. Se é muito óbvio. Não, imagina. Bom, é porque quando a gente decidiu trabalhar com os arquétipos, o medo e a coragem, né? Inclusive o professor, nosso professor, o doutor Ricardo Nonato, ele nos orientou a leitura de Jung, né? Porque ele discute sobre esses arquétipos, né? Então, por isso que a gente trouxe essa discussão. Pegar essa obra, trazer a discussão relacionada a isso, né? E aí a gente, querendo ou não, parte um pouco também para a visão da psicanálise, né? Não tem como a gente ir também para poder explicar um pouquinho essa questão e relacionar. Eu, particularmente, fiquei apaixonada por essa temática, eu estava já com um plano de fazer algo assim, tentando trabalhar no meu TCC, não sei não se eu vou pular para esse lado aí, porque eu gostei demais. Legal, obrigada. Ótimo. Então, agora eu vou comentar e perguntar em cima do trabalho da Rebeca. E você, quando eu li, né, o seu resumo e vi lá esse conceito do livro objeto, me remeteu a uma reflexão que aí depois eu ponderei em transformar remeteu a uma memória, vai ser mais certo, transformar numa pergunta, dependendo do que você fosse falar, e ainda assim vou fazer. Que eu lembro que eu tive muitos desses quando criança, muitos desses mesmo, e antes de saber ler. Então, era mais um brinquedo que um livro, assim, de fato. E nesse ponto, eu fiquei esperando que você falasse, você comentou, né, o quanto que esse aspecto gráfico, lúdico, e esse aspecto escrito, né, o texto em si, eles se combinam, eles estão necessários nessa obra. Foi muito difícil encontrar informações sobre a obra, né, que no Brasil ainda está por sair, como você diz, mas enfim, fiquei bastante interessado, principalmente no tipo de traço. Só que aí, nesse ponto, eu pensei assim, por mais que possa ser levado ao público mais jovem, mas eu não sei se você concorda que
esse deleite sobre como esses elementos se combinam requer uma certa maturidade do leitor, né? A quem é apresentado o material. E aí eu pergunto, né? Você concorda? Acho que não. Por que sim, não? Sim, obrigada, professor. Eu concordo totalmente, na verdade. Esse é um livro que foi atribuído para as crianças, não só, acho que menos crianças, mais infanto-juvenil, por uma leitura de professores, de educadores, muito mais do que um livro que foi do interesse das crianças, propriamente dito. Acho que tem também, mas ele é muito mais dos adultos, tanto é que eu vi esse livro, eu fiquei apaixonada. Eu acho que tem uma coisa meio ali do seu comentário do Sandman também, né, de você ver, ou dos quadrinhos, tanto é que eu acho que conversa muito com a ideia do quadrinho, mas é isso, ele é um livro que ele precisa ele tem muito da interação de uma mediação antes, muito mais do que necessariamente, enfim, sei lá, você imaginar que não que uma criança pequena de 5, é que não é minha área, gente, educação assim, de infantil não é minha área mesmo, é mais letras, apesar de eu já ter trabalhado com crianças, mas esse é um livro que a gente poderia trabalhar com os maiores mesmo, né? Mas A Chegada, que é esse outro livro que é um graphic novel, até daria para fazer um trabalho, né? Apesar de ele ter camadas, né, de sentido que requer um pouco mais de maturidade. Ele é um livro para os maiores, mas é um livro só de imagens também. Inclusive, vocês comentaram, não sei se vocês querem, eu tenho o PDF também, a gente pode democratizar, eu tenho o da Chegada e o do... Só que o do Tales eu só tenho em inglês, mas eu acho que talvez dá para fazer uma leitura. Mas eu não sei se eu respondi, porque eu sou assim, gente, muito por fora da educação infantil ainda. Se vocês quiserem pôr o e-mail de vocês aqui, eu posso mandar depois. Já, eu principalmente Tales, estou bem curioso. Eu tenho uma outra pergunta, mas vou dar o espaço para o pessoal perguntar, se alguém tiver alguma dúvida aí para a Rebeca, um comentário, pode fazer. Não só quem apresentou, quem está aí participando também. Pode mandar no chat se não tiver com problema no microfone, enfim, também. Teve algo que me chamou bastante a atenção, Rebeca, pelo fato dele ser australiano, mas filho de imigrante. E não faz muito tempo, eu estava diante de alguns artistas australianos, assim, fazendo uma pesquisa, era mais para cultura anglófona, uma disciplina aí. E aí notei que muitos artistas na Austrália, assim, sejam músicos, desenhistas, enfim, quadrinistas, muitos carregam essa marca de miscigenação muito forte, principalmente vindos da Ásia, né, parte mais de cima. E aí você comentou, né, que ele tem um desses trabalhos, vários desses trabalhos com essa relação de contato com outros, nessa alteridade constante. E aí eu me perguntei, né, tem muito dessa fragmentação nos indivíduos que atravessam o seu espaço, né, vamos de um espaço para outro, tem muito dessa fragmentação, e eu lembrei de duas categorias estéticas que discutem bastante isso, e normalmente foram teorizadas por imigrantes, por pessoas que passaram por essas situações de ter que sair dessa terra, com o próprio Benjamin, que é a memória e a melancolia. E aí eu queria saber se você trabalha com essas categorias também na sua pesquisa, se pretende abordar, ou se não, se já trabalha para outra visão, já que você trabalha com a semiótica, né? Aí eu tô uma pergunta que eu deixo. Obrigada pela pergunta. Na verdade, como eu trabalho com a semiótica discursiva, eu fico com um peso muito grande sempre de ficar muito no texto e fugir do contexto. Assim, eu vejo o trabalho da Silmara, por exemplo, maravilhoso, fico pensando, nossa, gente, será que eu estou muito centrada no texto? Será que está faltando contexto? Porque essa coisa do Chaltán tentar traduzir esse mundo heterogêneo, né, esse mundo plural, digo,
que ele está vivendo é muito forte, né? Só que aí eu sempre fico com um pouco de medo, será que eu vou afirmar isso? E aí não está lá, e aí está muito abstrato. E aí eu estou tentando pelo caminho de ler o texto para encontrar essas questões. Mas no conto do Eric, por exemplo, eu pensei em trabalhar a questão da memória, porque é um narrador que ele lembra da estadia do Eric e tudo mais, e isso está muito presente. A chegada é totalmente isso, né? Até o tom da ilustração do Chautin lembra a questão da memória, porque é meio como se fosse um filminho antigo, então isso tem também no aspecto formal, mas eu ainda não cheguei. Eu tô fazendo bem esse percurso, assim, gente, bem engatinhando mesmo, lendo primeiro essa questão do formal do livro, para depois trazer, mas eu acho que é até incontornável a questão da memória no Chautin mesmo, porque todas as obras dele, não só dele pessoalmente, né, como ele é uma pessoa que nasceu na Austrália, mas ele, inclusive, teve uma palestra dele numa biblioteca da Austrália, foi 4 horas da manhã, mas depois chegou gravado, e ele falou que ele mesmo teve que desenvolver uma maneira toda nova para conversar com o próprio pai, porque o pai, ele veio da Malásia quando ele estava na universidade, então ele aprendeu a falar inglês, então, só que ainda não era o inglês que ele, Chautin, tinha, ou Paul Hemp, né, se vocês quiserem, falava em casa, então ele, um pouco nessa vida dele, ele desenvolveu uma maneira de conversar, que ele um pouco colocou nos livros, mas não só a memória dele, como uma memória, assim, que eu acho que ele resgata, né, sei lá, todos os imigrantes da Austrália, não que ele resgate todas as memórias, mas eu acho que ele também traz lá, né, então eu acho que memória está incontornável, mas eu ainda vou trabalhar algumas questões. Eu vou sugerir aqui para você, vou colocar aqui no chat, que eu não sei falar exatamente o nome dele, é o Maurice Robuchon, que tem lá um material de memória muito, muito interessante. Você foi falando, eu fui lembrando desse material. Obrigada. Vale a pena uma referência, assim, pelo menos dar uma olhada, né? Sim, eu já ouvi falar nesse autor, eu não li, eu li acho que um texto só, mas eu gostei da referência, eu acho que tem um negócio sobre o brinquedo, eu acho que foi por isso que eu lembrei quando você falou do livro Objeto, ele fala alguma coisa da memória do brinquedo, quanto o brinquedo é uma memória materializada. Então, foi mais por isso que eu lembrei. Legal, muito obrigada. Muito bacana, tá, Rebeca? Muito bacana essa sua busca aí. E apresentar, trazer, né, para a gente, né, porque a Austrália fica ali entre o 3º, 4º lugar quando se vai estudar literatura anglófona, né? Os autores australianos ficam, às vezes, até atrás dos canadenses, né? A gente prefere olhar o que está aqui mais perto, mais em voga, mas trazer assim é bem justamente o que o simpósio pretendia. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu vou levar agora para Silmara. Nossa, Silmara Angola Djanga, era da referência que você trouxe, assim, eu sabia, você já estava esperando você comentar, que é desses quadrinhos, os últimos quadrinhos de produção nacional, muito, muito incrível, todas as referências que ele traz, não só históricas, né, mitológicas mesmo. Porque não me daria tempo de trazer a análise comparada, né, entre os dois. Então, mas aí eu exigiria uma oficina sua, que se tiver, já pode convidar. Vamos ver se eu consigo aí um curso de verão ou de inverno. Aí Opa, uma disciplina assim, né? E só que aí depois você foi, né, colocando alguns outros detalhes, né, do objetivo da sua pesquisa, os caminhos que você teve, esses personagens silenciados, personagens negros silenciados, que muitas vezes, assim, eu acho bem curioso no quadrinho nacional, não sei se você chegou a notar isso, mas o quadrinho nacional, em determinado momento, isso até mesmo alguns desenhistas comentam, que quando ele começa, falta um pouco de cor no sentido mesmo de desenhar, de pintar os personagens, e aí as personagens são muito homogêneas, boa parte desses quadrinhos, inclusive quadrinhos eróticos, quadrinhos de piada, assim, as pessoas acabam tendo todas a mesma cor, ou cor nenhuma, né? E esses personagens negros, quando eles aparecem, eles são pintados,
Não é o resto. O mestiço, o indígena, o asiático, qualquer outro italiano, eles vão aparecer só com os traços, mas o personagem negro há essa necessidade de se diferenciá-lo. E pensando nisso, eu lembrei de um personagem negro que também toma um destaque num quadrinho nacional, não muito antigo, na verdade recente, que é o Valdir, que aparece no quadrinho Diomedes, do Lourenço Mutarelli. E o Valdir, ele é um personagem negro, é o único que é realmente pintado, né? Personagem negro mesmo. Tem vários estereótipos sobre ele, só que ele tem algo que é extremamente interessante para quebrar esse paradigma, que chama a atenção, acho que, de qualquer leitor. Ele é um erudito. Ele é um homem muito culto. E aí ele tem um vício de linguagem, que o Diomedes vive enchendo o saco dele por causa disso, força ele a falar um vício lá de linguagem, cunzinha, ele não fala cozinha, ele fala cunzinha, que é assim que a mãe dele fala, é assim que os avós falavam, enfim. Mas ele ajuda demais o Diomedes com referências literárias, com referências mitológicas, é um que lê assim bastante, só que ele não assume o papel principal em momento nenhum da trama. Claro, a obra é em cima do Diomedes, mas até assim ele fica, né, ali pela beira, mas continua... Ele seria o que nos filmes norte-americanos é o Magical Negro, né? É o parceiro. Ele é muito inteligente, ele traz muitas soluções, ele sabe muita coisa da vida, mas ele não é o principal e ele está ali só para ajudar o principal. Ele é o parceiro, nesse caso lá. Ele fica realmente um bom tempo, mas ele entende, assim, ele completa tudo que o Diomedes não consegue tornar, falar de uma forma mais erudita, mais eloquente, ele consegue, o Valdir consegue dar. É um personagem assim, bem interessante. Mas, voltando para o Angola Djanga, eu gostaria que você, agora com esse tempo, falasse um pouco mais do diálogo do Beco do Rosário com Angola Djanga. Que tipo de personagens ou contexto você consegue encontrar de semelhança entre essas obras? Se tem, se não tiver, você também pode nos dizer. Não, tem e não tem, né? Existe, primeiro de tudo, tem a questão do silenciamento na retórica do oprimido, né? Como eu comentei, ele é mais falado no livro da Spivak, né? Do Pode o Subalterno Falar, em que ela pontua essas situações em que o oprimido recebe, né, a listinha das coisas de como ele deve lutar, né, como é adequado para ele lutar, quem devem ser os heróis que ele deve, de que ele deve se lembrar, que ele deve comemorar, né, como são essas coisas. E aí o Marcelo de Salete, ele traz de volta a história de Palmares, né, que já teve várias adaptações, tanto para quadrinhos quanto para o cinema no Brasil, né, ele traz de volta essa história justamente nesse momento que a gente está tendo uma briga, né, com tantas pessoas aí, jornalistas, historiadores, né, querendo deturpar a história que foi dos quilombos, não só Palmares como outros, né, e aí a gente tem essa questão, e os dois quadrinhos conversam a partir disso, porque a Ana Luisa Keller traz essa história que foi apagada. A maioria de nós não sabe sobre nada, assim, de movimentos de resistência que foram feitos por pessoas negras. A gente sabe por exemplo, na época da escravidão, a gente tinha movimento abolicionista. E quem era a maior parte dos abolicionistas? Pessoas brancas. Né? A gente ignora, por exemplo, que uma das maiores educadoras que a gente teve no Brasil foi uma mulher negra. Eu não lembro o nome dela agora, mas foi justamente no Sul. Ela, inclusive, foi deputada também e outras coisas, né? A gente ignora essas coisas. A gente é silenciado nessas questões. Né? E o Angola Djanga, ele traz uma versão da história, porque a gente tem várias versões, né, do que aconteceu, porque, entre outras coisas, o quilombo durou mais de 100 anos. Eles resistiram mais de 100 anos. Então, muitas histórias aconteceram ali, várias lendas foram sendo trazidas, mas o Marcelo de Salete pesquisou, e aí tem uma outra semelhança, porque da mesma forma que a Ana Luisa Keller encontrou a história da Pepita, que ela transformou na Vitória, né? Da mesma forma que ela encontrou essa história fazendo uma pesquisa, o Marcelo de Salete também pesquisou para escrever Angola Djanga.
São duas histórias baseadas em fatos que aconteceram no Brasil e que vieram até os autores através de pesquisa. Não foi uma história de ficção que eles imaginaram e pensaram em escrever, etc. Não, eles pesquisaram, tiveram embasamento histórico, né? Tanto a Ana Luísa quanto o Marcelo de Salete trouxeram esse embasamento através de registros históricos, documentos, notícias de jornal. O Marcelo de Salete, inclusive, viajou pelo Brasil para ter acesso, por exemplo, aos relatórios que eram enviados para o Conselho Ultramarino, pelo Conselho Ultramarino para o rei de Portugal. Então, por exemplo, a gente tem essa questão de que Zumbi tinha escravos. Mas a gente não tem nenhum registro oficial disso. O que a gente tem são cartas trocadas por fazendeiros, em que eles comentavam esse tipo de coisa. Que era uma estratégia deles para evitar que os escravos fugissem e quisessem estar ali, porque você vai sair daqui e lá você vai ser escravizado também. Os relatórios do Conselho Ultramarino, por exemplo, não tinham esse tipo de relato, que eram relatórios oficiais, né? E nenhum deles dizia. E aí tem essa semelhança entre esses dois autores, em que eles procuram um embasamento para escrever a história, e não simplesmente pegam uma fofoca para colocar ali. Né? A Ana Luísa Keller poderia ter escrito o Beco do Rosário com o estômago dela, né? Com o fígado dela, com as entranhas dela, e ter colocado ali toda a questão, ter trazido uma história com uma questão trazendo toda essa discussão que a gente tem atualmente sobre representatividade negra, sobre representatividade feminina, mas não, ela traz uma história que é baseada nos relatos que ela encontrou, nos registros que ela encontrou, documentais. E a gente tem uma outra semelhança, que é a atuação feminina na resistência. A gente tem em Angola Janga, ele traz tanto personagens fictícias, quanto mulheres que realmente existiram, que estiveram no Quilombo de Palmares e que lutaram ali. A gente tem a mãe do Ganga Zumba, a gente tem a Dandara e outras personagens que de fato existiram, né? A Ana Luísa não manteve nomes, mas ela já disse, tanto em divulgações como em entrevistas, que a Vitória é uma forma que ela encontrou de personificar essa Pepita, que é essa jornalista que de fato existiu e que esteve ali lutando, né? E existe nos dois livros um paralelismo, que eles trabalham bastante paralelismos, né? No Angola Janga isso é mais visualmente perceptível. Existe toda uma questão quando o Marcelo de Salete mostra as pessoas que são pró-escravidão, né, que são os senhores de terras, a Igreja Católica, os jagunços, os bandeirantes, né, os políticos, eles estão quase sempre ou sempre na cidade. E quando ele mostra os alevantados, os indígenas, é sempre na mata. Existe esse visual, essa diferença visual. A Ana Luísa Keller não traz essa diferença visual, mas ela traz isso na forma de cores diferentes. Depois, se vocês procurarem aí pelo Beco do Rosário, vocês vão ver como ela trabalha as cores, né? Ela tem escalas de cores com azul, vermelho, amarelo, verde, em que ela vai trazendo um paralelismo que é visual também, mas que é principalmente contextual. Existe um paralelo, né, entre as pessoas brancas e ricas que não estão tendo problemas com a reforma do centro da cidade, porque as casas delas vão continuar exatamente onde estão, e as pessoas negras e pobres, que estão sendo despejadas dos lugares onde vivem, né? Elas estão sendo financeiramente recompensadas, sim, mas elas vão pegar esse dinheiro e ir para onde? Em que lugar elas vão viver? Inclusive, tem uma passagem na HQ que a Vitória encontra um funcionário de um jornal, que é um homem negro, e ele fala para ela, eu me mudei para tal beco, que é um lugar super longe, lá ele explica o que ele tem que fazer para poder chegar no trabalho, e a Vitória fala assim, entendi, então só o que mudou foi o beco só ficou mais longe, tiraram você de um beco e te mandaram para outro, e agora você está aí conformado com isso, né? E tem também o paralelismo homens e mulheres nas duas HQs.
A gente vê, principalmente na HQ, nas duas HQs, a gente vê uma questão, que é a questão que eu fiz do comentário de que a Angela Davis fala, né? Você tem uma mulher que é... O que é mulher? A mulher é uma pessoa branca, uma pessoa do sexo feminino que é branca. E o que a mulher faz? Nada. E isso fica bem evidente nas duas HQs. Né? A gente tem momentos em que, no caso do Marcelo de Salete, como eu disse, né, existem os paralelos entre as duas HQs e também existem questões em que elas não conversam. E uma das questões em que elas não conversam é que não tem tantas mulheres no Angola Janga, né? Mas as que tem, elas aparecem ali para fazer um paralelismo. Então, a gente tem esse paralelismo homens e mulheres. Quando a gente vê mulheres brancas na Angola Janga, elas não têm nenhuma relevância para os homens ali. Se elas já foram mães, elas cumpriram o papel delas e é isso. Acabou, não tem nenhuma relevância ali. E no Beco do Rosário, tem uma personagem que é amiga de infância da Vitória. Ela é uma artista, assim como o Maurício, né? E os dois passam por motivos diferentes, pela situação de perder a oportunidade que eles tinham, eles deveriam ter como artistas, de exercer essa função como artistas, e tem o talento deles desvalorizado, desmerecido, ridicularizado na realidade, né? A Frederica, que é essa moça, que é a amiga de infância da Vitória, toca piano e é professora de piano, e toca muito bem, as pessoas elogiam muito. No instante em que ela se casa, ela é proibida de exercer a profissão dela como professora de piano, e o marido passa a fazer pouco da habilidade que ela tem de pianista. Ele chama o conhecimento dela como música, né, como musicista, ele chama de hobby. Você não precisa. Ele fala para ela numa passagem específica da HQ que ela não precisa mais de passatempo, porque agora ela tem um marido. E isso aparece também em Angola Janga, né? As poucas mulheres brancas que aparecem, elas são totalmente ignoradas. Elas falam e é como se não tivesse ninguém ali. Do outro lado, a gente tem as mulheres negras, e o que elas estão fazendo? Trabalhando na roça, trabalhando nas casas, tanto em Angola Janga, quanto em Beco do Rosário. E, ao mesmo tempo, elas estão fazendo o quê? Lutando contra as opressões racistas, as opressões de gênero. Elas estão desempenhando esse papel. Nas duas HQs, a gente vê esses paralelos. Uau! Olha, Silmara, tanta coisa que você estava comentando aí que veio assim de referência, mas tem uma assim que eu guardei, não sei se você já está usando, é só um conselho, claro, dá uma olhada nessas camadas de opressão que o Homem Baba fala em O Local da Cultura. Agora eu não vou recordar para você qual era o capítulo, mas é um dos primeiros. Que o Gustavo está falando, inclusive, de um filme de negros, feito por negros para negros, aquele tipo de estúdio norte-americano. E aí ele fala-se dessas camadas de opressão, que às vezes algumas pessoas carregam mais, outras carregam menos. E aí, no caso, né, da personagem Vitória que você está falando, né, não é só o fato de ser negra, mas o fato de ser mulher, de ser pobre. Então, essas camadas vão se acumulando. E o peso, para se encontrar o verdadeiro personagem, o verdadeiro ser, a essência, tá? Tem que se atravessar tudo isso. Né? Isso vai dar uma densidade que é necessário atravessar, né? Isso torna a obra mais longa, a obra mais morosa às vezes, mas é necessário atravessar. Então, é apenas uma recomendação, claro, né? Não, eu agradeço e eu anotei aqui, vou procurar sim. Ótimo. E o Homem Baba, ele é indiano, então ele é um anglo-indiano, então ele também, mesmo como crítico, ele também carrega toda essa herança ligada ao preconceito e opressão. Alguém tem alguma pergunta para a Silmara? Pode aproveitar, algum comentário? Pode aproveitar, tá, gente? Eu achei interessante que você mostrou uma parte lá do quadrinho que estava muito parecido
com uma parte do livro que a Rebeca mostrou, que é aquela, como se fosse uma instrução acústica de como ler. É o pen crescendo do personagem. As onomatopeias. E aí lá o huge, enormous também cresce. Parece que a gente... o autor está te ajudando a como receber aquilo. Muito, muito legal. Obras, né, distantes, mas trabalhando com um recurso bem semelhante. Ok. Eu vou só deixar aqui para o pessoal uma tese de doutorado, que é de um professor da USP, que é o Nobu. Ele é professor da ECA, né? E ele fez esse levantamento. Ele fez do início do século XX, aliás, do final do século XIX até 2010, dos personagens negros nos quadrinhos brasileiros. Uau! Independente se eles são protagonistas ou coadjuvantes, né? Ele fez um levantamento, essa tese de doutorado dele, tem aqui o título, tem um livro, mas vocês conseguem encontrar também na base de dados da USP, gratuitamente. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois. É realmente assim, para dar uma olhada mesmo, gente. Não tem muito texto, é mais imagem mesmo. Ele vai trazendo os personagens e vai analisando cada personagem, as questões da representação visual, né? Que até você falou que quando aparecem os personagens, os únicos que são pintados são os negros, né? Tem um movimento no Twitter e outras redes sociais chamado Draw While Black, né? Que é Draw While Black. Né? Esse movimento de pessoas que acabou trazendo pessoas de outras cores também. E uma das coisas que o pessoal que participa fala é que o estereótipo da imagem das pessoas negras e também de asiáticos, é que a gente não teve muito no Brasil, mas a gente tinha a coisa do yellow face nos quadrinhos norte-americanos, né? Se vocês procurarem quadrinhos da Marvel e da DC que eram feitos durante a guerra, vocês vão ver assim, uma estereotipização das pessoas japonesas, assim, horrível, né? E aí, várias pessoas, né, que são as chamadas pessoas de cor, né, que se juntaram a esse movimento, né, qual que é a intenção dessas pessoas? A mostrar como você pode desenhar pessoas negras, indígenas, árabes, asiáticas do leste, asiáticas do Oriente Médio, sem a estereotipização visual. E aí uma das coisas que eles comentam é que esse estereótipo visual existe por preguiça. Porque existe todo um estudo de como você faz cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo loiro, cabelo ruivo, cabelo castanho, olhos azuis, olhos cinza, nariz fino, nariz empinado, lábios finos, isso e aquilo. E não existem estudos de como se pinta uma pessoa indígena, por exemplo. A gente vê geralmente uma pessoa indígena com a pele vermelha. E eles não são vermelhos, né? Eles têm uma cor. Não existe um estudo de como se faz um cabelo crespo. Não existe um estudo de como se faz um cabelo alisado, que não é um cabelo liso. Né? O cabelo alisado é outra coisa. Não existe um estudo de como se faz uma trança. Uhum. Não existe um estudo de como se fazem olhos pequenos, como se faz uma cor de pele de uma pessoa do leste asiático, né? Não existem esses estudos. E o movimento é para isso. E aí se juntaram pessoas de outras cores também, não só pessoas negras, para que você tenha, o desenhista tenha esse recurso. Então, quando você trouxe esse comentário, e ele é um comentário muito importante, uma observação muito importante de se fazer, né? Quando começou a se trazer esses personagens, mesmo quando você não pintava um italiano com uma cor de oliva na pele dele, ele tinha um estereótipo ali. Se não fosse visual, ele seria um estereótipo de contexto. Por quê? Porque o cara que as grandes editoras sabem desenhar é o cara anglo-saxão, o cara germânico. Ele não é uma pessoa caucasiana, né? Vamos usar esse termo, do Mediterrâneo. Ele não é um indiano que o cara sabe desenhar. Ele não é uma pessoa negra de Gana, ou de Ruanda, ou de Cabo Verde. Né? No máximo, o cara sabe desenhar um negro norte-americano. Por quê? Porque tem o estabelecido, né, feito assim, e agora não existe um esforço para contemplar os outros grupos. Não existe esse esforço. Né? E essa falta de esforço vem
do preconceito, né? Eu tenho essa ideia formada de como uma pessoa de tal grupo se parece, de como ela se comporta, e eu não vou atrás de aprender como eu devo fazer realmente. É muito interessante mesmo, né, Silmar? Não faz muito tempo, assim, eu lembro que estava num sebo em Belém e achei um livro, assim, um livro de piadas desenhadas, assim, muito antigo, e era assim, todo preto e branco. E aí chegou um momento que tinha uma piada, assim, racista, e aí eu olhei, assim, e não era uma piada com racismo com negros, mas até hoje eu não sei identificar muito bem, nem pelo contexto, se a piada estava mexendo com asiáticos ou com índios, com indígenas. Eu não sabia nem se eu ficava ofendido ou não. Ficava ofendido de forma geral por ser uma piada de mau gosto, mas ficar mais ofendido assim, né? E para concluir, né, para fecharmos aqui o nosso simpósio, acho que caiu certinho a Silmara finalizar, porque um dos motivos principais das vertentes contemporâneas de elaborar esses diálogos que nós estamos elaborando é justamente para evitar o silenciamento, principalmente desses grupos, subgrupos, culturas que são ainda vistos à margem e necessitam de um outro olhar, seja através do gênero literário escolhido como o quadrinho, seja através do tipo de produção que é feita, como as zines que a Juliana falou ontem, feministas, seja através de uma produção literária que ainda discutem como se encaixa, como essa que a Rebeca nos trouxe, e da onde vem, por quem vem, é realmente mais que necessário. Então, eu finalizo o nosso simpósio agradecendo a todas as apresentações, a todas vocês, né, que enriqueceram bastante. Digo para os convidados aí que assistiram, que aproveitem esse momento para pegar referências, trocar e-mails, ir atrás mesmo. Eu já deixei meu e-mail aí, que eu quero todo esse material que elas comentaram. Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Se vocês quiserem deixar algum recado a respeito de algum projeto que estejam fazendo, algum financiamento que estejam elaborando, seja por que for, o momento é agora. Desde já, eu agradeço bastante. Hoje é tarde, tá, pessoal? Continua com a programação. Também tem a mesa de encerramento à tarde, tá? Eu vou encerrar a gravação. Aqui, interromper. Tchau, gente. Bom almoço. Bom resto de evento. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, tchau. Tchau, todo mundo. Obrigada e até mais.